pessoal, tudo bem? Mais uma videoaula da Teacher Tuânia para você. Já peço para você se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho para não perder nenhuma aula, deixa aqui o seu like, tá bom? A gente vai começar. No último vídeo eu falei para vocês sobre o verbo to be, um dos causadores de trauma para muita gente. E fiquei de fazer para vocês uma série de vídeos falando sobre o verbo to be. E hoje a gente vai falar sobre a forma negativa desse verbo, né? Na outra aula a gente falou só sobre a forma afirmativa. Se você perdeu essa aula, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você assistir a essa aula, tá? Sobre a forma afirmativa. Hoje nós vamos falar sobre a forma negativa desse verbo e na próxima aula nós vamos falar sobre a forma interrogativa e as short answers, que são as respostas curtas formuladas com o verbo to be, tá bom? Então, para a aula de hoje, deixei aqui para vocês, ó. A primeira coisa que nós temos que observar é que todas as vezes no inglês que eu falo em forma negativa, independente do tempo verbal que eu for estudar, independente do verbo que eu estiver trabalhando com ele, se a gente fala forma negativa, nós temos que lembrar da palavrinha not. Nós temos que nos lembrar dela, tá? O not é o não da língua portuguesa. Sempre que a gente vai negar alguma coisa na língua portuguesa, a gente usa o não. Então, na língua inglesa, o que a gente usa é o not, tá bom? Eu fiz uma conjugação aqui para vocês, né, com o verbo to be, só para vocês observarem como que é a conjugação do verbo to be, ou como a gente vai construir uma frase a partir desse verbo com o not, né, ou na forma negativa. Observem aqui, ó, que em todas as conjugações o not apareceu depois do verbo to be, né? Então, nós vamos manter nessa ordem. O not sempre vai aparecer depois do verbo to be. Então, aqui ficou I am not, eu não sou ou eu não estou. You are not, você não é ou você não está. He is not, ele não é, ele não está. She is not, ela não é ou ela não está. O it is not, ou eu posso falar it is not, né, por causa do T que está aqui entre duas vogais. Vamos lembrar que o it é um pronome neutro, serve para ele, para ela, mas sempre vai ser usado para coisa, lugar, objeto ou animal que não tenha nome. Então, ele ou ela não é ou ele ou ela não está. We are not, nós não somos ou nós não estamos. You are not, vocês não são ou vocês não estão. E they are not, lembra do TH? They are not, eles ou elas, né? Aqui não é neutro, eu posso utilizar para qualquer coisa, desde que seja mais de uma. Então, they are not, eles não são ou eles não estão. Elas não são ou elas não estão, beleza? Aqui eu coloquei para vocês a forma contraída ou a forma abreviada do verbo to be na forma negativa, tá? Tuânia, se eu usar a forma abreviada, eu vou estar sendo informal? Não, não vai estar sendo informal, tá? Nesse caso, vocês podem utilizar a forma abreviada do verbo sem prejuízo nenhum para a construção da minha frase ou para estar sendo formal ou informal, tá? Eu vou mostrar para vocês depois que a gente tem sim um jeito informal de utilizar o verbo to be, só que é informal até demais. Dependendo da situação, se você utilizar aquele formato, as pessoas que vão te ouvir vão logo de cara saber que você não tem influência no inglês, porque você usou uma construção que não deveria ter sido utilizada naquela situação, tá? Mas eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Bom, pessoal, eu deixei aqui para vocês a forma contraída ou abreviada do verbo, com o not, tá bom? Eu posso abreviar o pronome pessoal com o próprio verbo to be. Isso aqui eu mostrei para vocês na primeira aula lá do verbo to be, tá bom? Eu posso fazer essa abreviação e apenas acrescentar o not. Aqui faltou o not, né? Agora que eu tô vendo, faltou o not aqui. Eu posso simplesmente acrescentar o not depois da abreviação do pronome com o verbo. Lembrem-se que eu tenho aqui um apóstrofo, que é essa vírgulazinha que a gente coloca lá em cima. O apóstrofo, quando ele é utilizado, ele dá a intenção de que alguma letra foi ocultada ou escondida, tá? Então, aqui a gente escondeu a letrinha A para juntar as duas palavras em uma só. No your, também, a gente escondeu a letrinha A para a gente conseguir juntar as duas palavras, o pronome com o verbo. His, a gente escondeu o I
para juntar o pronome e o verbo na mesma palavra, tá? Então, vejam só que aqui faltou o not, mas é só acrescentar o not depois da abreviação. Ou eu posso abreviar o verbo to be com o not, tá? Aqui a gente abreviou o pronome com o verbo. Aqui a gente abreviou o verbo com o not. A única coisa que eu não posso fazer aqui é abreviar o am com o not. Então, a única abreviação possível é essa aqui, I'm not, tá? I'm not. Eu não posso abreviar o verbo to be com o not aqui pro I, viu? Não posso. Então, depois eu posso fazer aren't, aren't. Ou isn't, isn't. Vejam que aqui, ó, o apóstrofo ocultou a letrinha O do not, né? Eu juntei o verbo to be e o not, tá? Vejam a diferença. Aqui eu juntei o pronome com o verbo e aqui eu juntei o verbo com o not, tá? Vai mudar alguma coisa, Tuane, se eu escolher usar o he's not ou he isn't? Não muda nada, tá? E não vai colocar a sua frase mais formal ou mais informal se você utilizar a forma abreviada, qualquer uma das duas aqui. Não vai mudar o sentido, não vai mudar a tradução, é a mesma coisa, tá? São opções que a gente tem de utilizar a forma abreviada do verbo na forma negativa, tá bom? Pessoal, vou mostrar para vocês então agora um jeito informal, muito informal, de utilizar a forma negativa do verbo to be. Vejam só, eu posso usar am not, is not e are not, transformar isso aqui tudo numa única palavra. A gente usa o and, que é essa palavrinha aqui, ó, A-I-N, apóstrofo T, and. Eu posso usar o and para substituir os elementos negativos em frases com o uso do verbo to be. A gente vai ver mais pra frente que o and não é só usado para o verbo to be. Ele pode ser usado para especificar a forma negativa de outros verbos também, tá? Mas o and é uma gíria mesmo. E é muito, muito informal. Então, dependendo da situação, se você está conversando com uma pessoa aí que você não tem muita intimidade, se você usar esse formato do and, a pessoa vai achar que você não tem domínio nenhum do inglês e usou uma coisa assim, até grosseiro, né? Você foi grosseiro porque você utilizou uma gíria numa situação em que a gíria não se encaixava, tá bom? Então, o and é informal demais e é uma gíria, tá bom? Então, ele pode substituir o am not, o is not e o are not. Vamos ver aqui como exemplos. Ó, they aren't like us, they ain't like us. Ou seja, eu só troquei o verbo to be da forma negativa aqui por ain't. A frase mudou de sentido para mim? Não, tem a mesma tradução. Só que eu tenho que entender que um é formal, a outra é informal demais. Tá? You are not a bad musician. You ain't a bad musician. Você não é um mau músico. A frase é a mesma, tá? A construção foi um pouquinho diferente, mas a frase é a mesma, tem a mesma tradução, tem o mesmo sentido. Porém, uma formal e a outra informal demais. Tá bom? Então, pessoal, essa é a nossa aula de hoje, que vocês possam ter aprendido bastante coisa. E na próxima aula a gente fala sobre a forma interrogativa, tá? Ficou com dúvida? Tem alguma coisa que você ainda não conseguiu entender? Você precisa de explicação de alguma matéria lá da sua escola que você não conseguiu entender, o professor já explicou, mas não guardou muito bem na cabeça? Deixa aqui seu comentário pra mim. Se você gostou dessa aula e eu consegui te ajudar em alguma coisa, deixa aqui também pra eu saber, tá? Fiquem com Deus, um ótimo dia pra vocês. Até a próxima!